Boa noite, Igreja do Senhor. Eu estou aqui dando início a mais um culto de doutrina pelo Ministério da Assembleia de Cristo, continuação do nosso estudo de cura da alma, cura e restauração da alma, e cumprimentos que já estiverem conectados com a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimento também aos amigos, aos amigos do Evangelho, a outros irmãos de outras congregações, pessoas convidadas pelos nossos irmãos da Assembleia de Cristo. Cumprimento a todos também com essa graça e essa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizendo que para nós é motivo de alegria somarmos a fé com vocês. Sejam todos bem-vindos para a glória e louvor do santo nome do Senhor, tá certo? Vamos fazer uma oração inicial, ouviremos um louvor e logo em seguida adentraremos na continuidade do nosso estudo sobre cura e restauração da alma. Amém? Vamos orar. Fechem seus olhos aí onde vocês estejam, esqueçam tudo que está ao seu redor e entrem em espírito na presença do Senhor. Pai, nesse instante nós queremos entrar diante da tua santa e gloriosa presença, ó Senhor e Deus de todos os povos, meu Deus. Meu Senhor, tu és o Deus, Senhor absoluto de todas as nações, de todas as nossas vidas, Senhor. Tu és um Deus zeloso e guardador da tua igreja, e por isso nesta noite nós queremos dizer a ti que nada nos faz mais feliz do que sentirmos a tua presença em nossas vidas, meu Pai. Nós estamos aqui separados fisicamente, mas estamos unificados pelo Espírito, num só corpo, Senhor, tendo o teu Espírito Santo como nosso direcionador, como nosso celeste diretor, que vai nos orientar, nos instruir, nos ensinar tudo que devemos aprender nesta noite, para crescermos um pouco mais espiritualmente, aumentarmos um pouco mais a nossa fé, e então, Senhor, agradar o teu santo coração, para termos verdadeiramente uma plena comunhão contigo, uma intimidade profunda, que nos levará à completa salvação em teu Filho Jesus Cristo. Ó Senhor, nós queremos te pedir que nesta noite tu levantes aqueles que estão caídos, anima os desanimados, fortalece os fracos, cura os enfermos do corpo e da alma, Senhor. Eu te suplico, meu Deus, que nesta noite tu visites os hospitais, as clínicas, as UPAs, onde tiver um enfermo, um moribundo, necessitando, Senhor, de um socorro teu, e aqueles que estiverem intercedendo, suplicando pelo teu socorro, no teu nome, Senhor. Eu te suplico, Deus, segundo o conselho da tua santa vontade, vai ali, ministra a cura, Senhor, derrama a unção de cura sobre essas vidas, para que o teu nome seja mais e mais glorificado, ó Pai. Eu quero te pedir, ó Pai, que nesta noite nossos espíritos estejam completamente aptos e preparados a receber a tua verdade, para crescermos bastante, Senhor, no conhecimento pleno da tua palavra, e assim, meu Deus, nós podemos também curar as nossas almas, restaurar aquilo que precisa ser restaurado em nossas almas, para o nosso espírito, nosso corpo e a nossa mente andar em completa harmonia, e assim nos tornarmos verdadeiros adoradores teus, que te adoram em espírito e em verdade. Ser com cada vida que já se encontra conectada, abençoa também aquelas que ainda irão se conectando, meu Deus, e que tudo que iremos fazer aqui é para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Abençoa, Senhor, tudo que iremos fazer, cerca com o teu exército celestial no mundo espiritual, tudo, meu Deus, para que nada fuja do teu controle e que nós possamos desenvolver esta adoração plenos e certos de que tu és um Deus que guarda a tua igreja, nos protege, principalmente quando estamos em celebração para ti. É assim que nós estamos te orando e já te agradecendo no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém, igreja? Vamos então ouvir somente um louvor e logo em seguida nós iremos estudar a parte de cura e restauração da alma desta noite, Uma canção que eu fiz inspirada num salmo da Escritura, que diz: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si.
Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, em Amém, igreja. Que louvor maravilhoso, né, igreja? Um louvor ricamente abençoado, para a glória e louvor do nome de Jesus, né? Então, meus amados irmãos, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, de cura e restauração da alma. Eu quero dizer aos amados que nós vamos demorar um pouquinho nessa doutrina, porque eu calculei 4 cultos, nós estamos com 2, se não me engano, esse é o terceiro, e ainda estamos no princípio, né, do estudo, porque eu creio que nós iremos mergulhar nessa profundidade desse estudo e Deus vai se incumbir através do Espírito Santo de nos curar. Vai nos curar da única maneira que nós podemos ser curados da alma, através da poderosa palavra de Deus, através do que Deus pode fazer por nós. Jesus sempre curou, na época que estava no nosso meio, ele curava corpo, alma e espírito. Ele não curava só o corpo físico, ele não curava só o espírito, né? Quando alguém estava endemoniado, que ele mandava os demônios bater em retirada, como foi o Gadareno. Ele curava corpo, alma e espírito. O cego Bartimeu era doente da alma porque era cego, discriminado socialmente, mas quando Jesus restaurou a sorte dele, ele foi curado fisicamente, né, da visão material, mas foi curado também da alma e ganhou visão espiritual. Tanto que queria até seguir Jesus para trabalhar junto com ele, né, na missão do Evangelho. Mas eu quero dizer a vocês que vocês creiam e confiem que essa doutrina que nós estamos estudando, ela é tremenda e vai nos levar às curas. Quem crê nisso vai ser curado. E uma pessoa que for curada da alma, ela vai verdadeiramente se tornar uma adoradora de verdade do Senhor. Porque se nós não adorarmos a Deus em espírito e em verdade, nós nunca nos libertaremos
né? Nunca sararemos nossa alma, nunca nos libertaremos e, consequentemente, corremos o risco de ficar fora da arca de Cristo, né? A primeira vez foi a arca de Noé, agora é a arca de Cristo. Quando Jesus vier nos arrebatar, nós vamos na arca dele, voltar para o nosso lar eterno, na nossa pátria, de onde saímos e agora estamos na iminência de retornar. Amém? Então vamos começar o estudo da doutrina desta noite com a passagem que está lá em 2 Pedro, 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, vamos ler o versículo 6, 7 e 8, amém, amados? 2 Pedro, capítulo 5, versículo 6, 7, 8, 9, vamos até o 9, 4 versículos. Vocês acompanhem em suas versões aí bíblicas, e eu vou ler aqui na minha versão bíblica Ferreira de Almeida, corrigida e atualizada, e quem tiver vai acompanhando ipsiliteris e ipsiverbos, o que eu vou fazendo a leitura aqui. E assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, né? O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. E é uma verdade. Hoje nós estamos vendo isso lá no Afeganistão e também nos países árabes. Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos te pedir, meu Deus, que tu faças descer sobre nós a unção do conhecimento, através do teu Espírito Santo, para que nesta noite, Senhor, ele possa derramar sobre nós sabedoria, conhecimento e discernimento do alto, recepcionarmos a tua palavra da verdade, Senhor, e enquanto estamos recepcionando essa palavra, a tua palavra já vai fazendo um efeito dentro de nós, no nosso interior, já vai embalsamando as feridas que podem existir na nossa alma, tirando de nós todo complexo, todo trauma, tudo aquilo, meu Senhor, meu Deus, que bloqueia a nossa verdadeira adoração para contigo, ó Pai. E tudo aquilo que pela doença da alma está se exteriorizando nos corpos físicos, meu Deus. Muitas pessoas que estão doentes fisicamente estão doentes da alma, e isso está se manifestando exteriormente dentro do corpo físico, meu Pai. Por isso eu te suplico que nesta noite, Senhor, se compadece de cada um de nós, venha em nosso auxílio, nosso socorro. Enche-nos desta verdade, meu Senhor e meu Deus, que nos leva a uma fé consistente, e assim nós possamos sentir, Senhor, a tua mão poderosa nos curando para a glória do teu nome. Que o homem que vai ministrar essa palavra desapareça completamente, para que teu Espírito Santo possa ministrar profundamente aos nossos corações. É assim que eu te oro e já te agradeço, no nome de Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Então vamos ver o que é que... Vamos começar com essa passagem de Pedro, vamos ler outras, mas essa passagem de Pedro para a nossa parte doutrinária desta noite, né? Eu acho que os irmãos estão lembrados que nos dois cultos anteriores, né, que foi a introdução e a primeira parte, a parte inicial, que foi quarta-feira, a última quarta-feira que eu ministrei, nós já vimos uma síntese, né, falando sinteticamente da alma e do sará, né? Agora, nesta noite, nós falaremos também um pouco sobre o libertar, a libertação. Para conhecermos a alma, o sará da alma e o libertar, nós temos que mergulhar nessa verdade, porque eu só poderei começar a ministrar a cura através do poderio da palavra quando vocês estiverem bem entendidos em tudo o que nós necessitamos para poder a palavra vir agora e nos curar, né? Eu acredito que na próxima semana nós vamos começar os estudos sobre a cura mesmo, diretamente. Vamos entrar na prática da cura no lado espiritual, entendeu? Então vamos entender o que é que Pedro falou, abrindo a nossa doutrina desta noite. O que foi que Pedro falou aqui nessas passagens aqui do capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 a 9. Pedro, ele está...
O apóstolo Pedro, ele fala aqui, nesses 4 versículos, o núcleo que ele fala é a ansiedade, né, e a sobriedade. São 2 palavras que fecham o núcleo da mensagem de cura da alma desta noite. A ansiedade e a sobriedade, né, com vigilâncias. Sede sóbrios e vigilantes, né, o que ele diz aqui, né, no versículo 8, ele diz: sede sóbrios e vigilantes. Então vamos entender isso mais profundamente, né? Quando Pedro fala dessa ansiedade, quando ele está falando da ansiedade aqui, ele diz, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Escutem, amada igreja. Pedro está dizendo que nós temos que pegar a nossa ansiedade e lançar sobre Deus. Lança sobre Deus a tua ansiedade, meu irmão, minha irmã, porque Ele vai cuidar de nós, vai cuidar de você com muito carinho e zelo, como um filho, como uma filha. Para isso, nós temos que lançar essa ansiedade fora. Não devemos jamais deixar que a ansiedade tome conta das nossas vidas, né? Não retenhamos essa ansiedade no coração, né? A mesma coisa falou Paulo com outras palavras, com outra estratégia, né? Vocês estão lembrados que Paulo também falou, quando Pedro está falando aqui da ansiedade e da sobriedade com vigilância, né? Pedindo que a gente lance a ansiedade sobre Deus, né? Porque Ele cuida de nós, e também mandando que a gente sejamos sóbrios e vigilantes, porque ele, ó, o diabo, vosso adversário, anda olhando ao derredor, porque ao redor de nós está a muralha de Deus, que são os anjos de guerra de Deus, que nos cercaram para nos livrar de todo ataque. Não há como furar esse muro, né? Pelo menos o diabo e seus inimigos não furam esse muro se for de fora para dentro, né? Esse muro só pode ser furado por nós mesmos. Só nós é que podemos provocar brechas espirituais no muro, e aí o diabo e seu exército da desordem invadir, né? Mas enquanto isso, quando estamos mantendo isso seguro, nós veremos que Deus sempre está nos livrando e nos guardando de todos os males, de todos os ataques espirituais. É isso que eu vou mostrar, e como é que a alma tem a maior responsabilidade, que eu acredito, é da alma. A maior responsabilidade é da alma, entre o nosso mundo físico e o nosso mundo espiritual. Ou, em outras palavras, entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual está a alma. Se nós não soubermos tratar a nossa alma, nós viveremos sempre bloqueados espiritualmente. E com bloqueios espirituais nós jamais poderemos ser verdadeiros adoradores de Deus. Nossos espíritos jamais estarão preparados para sentir a presença de Deus nas nossas vidas, sentir a comunhão, a intimidade com Deus, e para recepcionar plenamente essa verdade que irá nos levar para a vida eterna. Essa verdade também que nos fará feliz ainda neste mundo, porque Deus não quis trazer a verdade da sua palavra só para a gente ser feliz no mundo vindouro, não. Ele quis trazer para a gente ser feliz aqui ainda neste mundo. Ainda tem muitos evangélicos, muitos cristãos evangélicos que sofrem, né? Muitas pessoas que vivem sofrendo, não vivem somente em lutas, em aflições, porque não souberam ainda tratar as suas almas, né? Muitos até buscam socorro através da medicina humana, né? Das ciências médicas humanas. Aí os psiquiatras, eu digo os psiquiatras porque os que prescrevem medicamentos, né, terapêuticos, são os psiquiatras. Os psiquiatras, salvo o psicólogo clínico, que é formado também na medicina. Mas os médicos psiquiatras, quando querem curar alguém que está com problemas de angústia na alma, aflições na alma, ele quer curar com remédios, né? Com remédios antidistônicos, né? Com remédios organolépticos para curar os nossos anseios orgânicos, controlar nossa mente, né? Dar aquela calmaria no nosso sistema neurológico.
Mas isso, passados os efeitos, voltamos ao mesmo problema, nunca seremos curados. E sempre aumentando a carga dessa terapêutica medicamentosa. Porque a alma é um ser abstrato, embora com a função muito grande que Deus deu, né? Devido à nossa tricotomia, sermos formados de corpo, alma e espírito, a alma, ela é a responsável pelo nosso corpo material e o nosso corpo espiritual. Em outras palavras, a alma, ela vive experiências no mundo material e vive experiências também no mundo espiritual. Ela age nos dois mundos, né? Nós vivemos entre dois mundos, o material e o espiritual. E a alma, ela tem o trânsito no mundo material e no mundo espiritual. Ela tanto vive uma parte no mundo material como outra parte no mundo espiritual. Nunca esqueçam disso. Eu vou dando continuidade aqui, vocês verão que eu vou provar o que eu estou dizendo, né? Vou provar. Quando Pedro pega essa ansiedade, fala dessa ansiedade, da sobriedade, pedindo que a gente lance fora, não deixe ficar no coração a ansiedade, né? Que tem que lançar para Deus e não deixar que essa ansiedade seja retida do nosso coração. Ele nada mais está falando do que Paulo também falou com outra estratégia. Paulo disse o que para nós? Pedro fala de ansiedade, Paulo falou da ira. Estão lembrados? Lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, Paulo diz o que, né? Irai-vos, mas não pequeis, não deixais a ira, né? Vamos ver aqui como é que ele diz a palavra que ele diz aqui. Em Efésios, né? Ele diz assim, ó. Em Efésios 4. Efésios 4, 26. Ele diz assim, o Paulo: irai-vos, mas e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Está dizendo. No 27 ele diz: não deis lugar ao diabo. Vamos entender aqui, ó. O que Pedro falou sobre a ansiedade e sobriedade, Paulo falou com a ira e não dá lugar ao diabo, né? Paulo está dizendo que a gente não deve se irar, e se irar, vai dar lugar ao diabo. Então ele diz, ó, não irais, mas não pequeis. E no 27 ele diz, não deis lugar ao diabo. O que Paulo falou, Pedro falou também com relação à ansiedade, né? Porque são ferramentas de alto melindre, ferramentas de alta acessibilidade, que fazem o diabo se aproveitar dessas ferramentas por falta de aplicabilidade correta nossa, seguindo a verdade de Deus, o ensinamento. Nós damos lugar ao inimigo para entrar nas brechas, porque é através da ira ou através da ansiedade que o ser humano abre brechas espirituais, né, nos muros, abre a brecha, o buraco no muro, para haver um ataque dos espíritos malignos, né, de Satanás e de suas hostes infernais. Por isso que é o alerta que Paulo deu lá em Efésios 4, 26 e 27, e Pedro diz esse alerta lá em 1 Pedro 5, 6, 9. Né? Paulo fala da ira, sem pecar, e Pedro fala de ansiedade e da sobriedade. Mas vamos em frente. Uma pessoa, quando Pedro diz assim, sejam sóbrios e vigilantes, quando uma pessoa não está sóbria, né, a pessoa está embriagada. Uma pessoa que não está sóbria é porque está embriagada. No mundo material a gente sabe que se uma pessoa tomar muita bebida alcoólica, né, ou uma pessoa fazer uso de uma quantidade de drogas, ela perde a sobriedade dela, né? Perde a sobriedade. Espiritualmente falando, também existe no mundo espiritual essa sobriedade. Por quê? Porque a ansiedade, ela causa uma embriaguez no nosso espírito. Quando a gente está com ansiedade, nós nos tornamos pessoas embriagadas. E pessoas embriagadas do espírito, e uma pessoa embriagada do espírito não tem controle sobre si mesma, né? Ela perde essa sobriedade, né? Perde a vigilância e comete atos e atitudes que
abrem brechas no mundo espiritual para Satanás e os demônios entrarem na nossa alma. Sim, porque eu quero também esclarecer para vocês que só existe uma porta, uma brecha com que o diabo e seus anjos infernais invadam o nosso corpo e alma e espírito. É uma porta que existe na alma. A alma tem uma porta que é a única porta que eles podem invadir, né? Os espíritos de trevas invadem pela porta da alma. Eu já dei uma doutrina na Assembleia de Cristo sobre a porta da alma. Eu vou voltar a falar nisso depois novamente, sobre essa doutrina da porta da alma. Mas a porta da alma é a única passagem que Satanás tem para invadir a nossa alma, causar a perda da sobriedade, e com a perda da sobriedade, nós estamos agora sem vigilância e poderemos cometer muitas atitudes, muitas ações malignas que nos levarão para a queda espiritual. Então, a gente precisa entender isso, né? Essas brechas são brechas espirituais que abrem a porta da nossa alma. Vamos entender isso. A ansiedade é uma das brechas tremendas, né? E a ira também, que Paulo fala, é outra brecha perigosa. Que a pessoa se irando, Paulo diz, irai, mas não pequeis. Você pode até ter raiva, mas se controle. Porque se você tiver o autocontrole seu, você não vai dar autorização para Satanás e seus anjos entrarem no mundo material e invadirem a sua alma. Isso eu vou explicar para vocês entenderem por que nós precisamos ter a nossa alma plenamente sã, uma alma curada. Vamos entender isso aqui com bem parcimônia, né? Olha, quando Paulo manda que quando Pedro diz que o diabo, ele anda ao nosso derredor, ele manda também que a gente resista, né, ao diabo, porque ele está rodeando e buscando uma brecha para entrar. Resistam firmes na fé, que é o inverso de ansiedade, que ele vai embora. Resistir firme na fé, Pedro está dizendo aqui, que nós resistimos na fé, quando ele diz assim, resistir-lhe firmes na fé, resistir ao diabo firme na fé, é o contrário de entrarmos em ansiedade. Vocês estão lembrados que muitas vezes em pregações eu vivo alertando a igreja de que a igreja não pode deixar a ansiedade tomar conta das nossas almas. Porque quando nós deixamos a ansiedade nos dominar, nossa fé, o termômetro vai a zero, abaixo de zero, né? O termômetro da fé. E sem essa firmeza na fé, as ansiedades faz simplesmente abrir brechas espirituais para nós cometermos ações malignas no mundo espiritual e prejudicarmos a nós mesmos, corpo, alma e espírito. Nós precisamos entender isso. Por quê? E tudo isso, a responsabilidade é de quem? Da alma, porque a alma é quem possui a única porta por onde Satanás e os seus demônios podem invadir a vida de um ser humano, ou entrar no mundo material, né? Por que eu digo isso? Vou explicar já para vocês vão entender com calma, né? Vão entender com calma. Quando Pedro diz isso, ele está dizendo que quando a ansiedade chega ao nível da embriaguez, ela vai abrir essa brecha e o inimigo anda de redor, então ele, como um leão faminto, ele invade. Pedro e Paulo falam de duas emoções negativas. Quais são as duas emoções negativas? Uma é irar-se, né, que Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis. É uma emoção negativa falada por Paulo. E Pedro fala de outra emoção negativa, que é a ansiedade, né? A ansiedade. Então vamos entender isso aqui, né? Essas duas emoções negativas, ela abre as brechas e faz com que o inimigo entre pela porta da nossa alma. Vamos ver aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem isso mais ou menos. Existe um nível de brechas espirituais. Vai existir, no termômetro espiritual, vai existir
essas duas emoções negativas, né? Qualquer dessas emoções negativas, ela tem um nível médio e tem delas que alcançam um grau muito alto. Dependendo do nível de alcançar, também o tamanho da invasão dos espíritos, principado, potestade e espíritos malignos que habitam as regiões celestiais, né? Os espíritos de trevas. Vamos entender isso aqui direitinho? Um exemplo que eu vou dar dois exemplos para vocês. Um dos exemplos que eu dou é aquela passagem lá de Mateus, capítulo 16, em versículo 21 a 26. Estão lembrados? Mateus 16, versículo 21 a 26. Jesus tinha dado poder e autoridade para os discípulos irem, né, pregando, libertando, curando, né? Jesus, quando eles voltaram, perguntou para eles o que é que o povo estava dizendo, quem era que o povo achava que era ele. Um dizia que tu era João Batista, outro dizia que tu era Elias, né? Aí Pedro disse: tu és o Cristo, filho de Deus, bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque tu disseste isso pelo Espírito, movido pelo Espírito. Ele bem-aventurou o Simão Bajonas, que era o Pedro, e então mudou o nome dele de Simão Bajonas para Pedro. Ele disse: a partir de hoje tu és Cefas, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Porque Pedro era uma das pedras, como qualquer um de nós somos pedras, que iremos sermos juntos, acoplados, para formar a igreja do Senhor, a igreja, a Israel espiritual, né? Então, Pedro recebeu toda essa confissão de Jesus, que ele falou pelo Espírito, foi atingido pelo Espírito, mas quando Jesus narrou para os apóstolos, logo em seguida, Jesus está conversando com eles e narra que está chegando de Jerusalém, está indo para Jerusalém, para lá ser morto, e cravado no madeiro. E até diz, né, que ele já tinha falado para os apóstolos que ressuscitaria também, mas quando ele disse que estava indo para Jerusalém para ser morto, aí vocês imaginam a situação de Pedro, né? Pedro era um pescador, né, um empresário da pesca, embora não fosse letrado, mas era um alto empresário, até que ele negociava com muitas quantidades de peixe, né, sócio com Zebedeu. E então Pedro, quando Jesus passou por ele, mandou ele segui-lo, Pedro seguiu, abandonou tudo, mulher, negócio, tudo, para seguir a Jesus. Aí Pedro, de repente, depois de 3 anos andando com Jesus, né? 3 anos andando com Jesus, Pedro vê agora Jesus simplesmente dizendo que vai morrer lá em Jerusalém, chegar em Jerusalém vai morrer. Aí Pedro se deixou atacar pela emoção. Ele tanto pela emoção negativa. E a emoção negativa de Pedro foi pelas duas modelagens de emoções. Ele deixou entrar nele a ira do que Jesus estava dizendo e a ansiedade. Ele chegou para Jesus e o Senhor disse: mas tem misericórdia de ti, Senhor, que isso não vai acontecer. Porque Pedro sabia que ele era verdadeiramente o Emanuel, Deus conosco, né? O Filho de Deus. Então jamais Deus iria permitir aquilo. Mas quando ele disse: tem misericórdia de ti, que isso não vai acontecer e tal, aí naquela ansiedade e irado, porque quando ficou pensando que Jesus iria morrer, ele se irou. Aí então Jesus olhou para ele. Vocês estão lembrados do que foi que Jesus disse para ele? Jesus simplesmente disse assim: Pedro, você está sendo uma pedra de tropeço, quando deveria ser uma pedra de construção da minha igreja. Você só pensa em coisas do homem. Você não encara as coisas da vida sob o ponto de vista espiritual, né? O seu descontrole emocional é porque você encara as coisas da vida só do mundo material. Se você encarasse a vida pelo mundo espiritual, você estava livre dessas fraquezas que abrem brecha para Satanás. Porque quando Pedro disse a ele: tem misericórdia, Senhor, que isso não vai acontecer, qual foi a resposta que Jesus deu para ele? Arreda para trás, Satanás. Sai daí, Satanás. Porque ele viu que não foi Pedro que falou. Pedro abriu uma brecha, com aquela emoção negativa dele quando ouviu Jesus dizer que ia morrer. Pedro abriu a brecha espiritual, e a alma dele, quando a porta escancarou, o diabo atacou. E por isso que Jesus disse: para trás, Satanás.
Por quê? Porque Jesus detectou que o diabo tinha acabado de invadir a alma de Pedro. Essa foi a verdade do Mateus 16, 21, 26, né? Aí, esse descontrole emocional é porque a pessoa fica a olhar o mundo sob o ponto de vista dos homens. E para a gente ter controle emocional, nós temos que olhar o mundo sob o ponto de vista espiritual, do mundo espiritual. Não desse mundo material. Nós temos que olhar pelo ponto de vista do espírito, do ponto de vista de Deus, perguntar, saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Temos um autocontrole, porque quando você tem um autocontrole, né, você controla as suas emoções, você se vacina, você se imuniza de medo, de covardia, e você mantendo essa sobriedade, você está no controle. E eu vou explicar para vocês isso, como é esse controle, né? O escritor Fábio Damasceno, escuta bem, o escritor Fábio Damasceno, ele, no livro, um livro escrito por ele, intitulado Oficina de Cura Interior, o livro dele, Fábio Damasceno, Oficina de Cura Interior, ele desenha dois círculos, pega um círculo, desenha um círculo, depois desenha outro dentro do primeiro círculo. Quando ele desenha os dois círculos dentro um do outro, fica uma partezinha aqui, ó, que liga a interseção entre os dois círculos, né? A interseção entre os dois círculos. Essa brechinha aqui, ó, fica entre os dois círculos, né? Os dois círculos conectados, tá certo? E o escritor Fábio Damasceno fala que esses dois círculos interligados tem essa interseção, e esses dois círculos, um é o círculo do mundo material e o outro é o círculo do mundo espiritual. E a interseção, aquela partezinha que um ciclo entrou dentro do outro e ficou aquela partezinha entre os dois, aquela parte se chama alma, porque a alma ela tem um controle tanto pelo lado do mundo material como pelo lado do mundo espiritual. E muitos membros da Assembleia de Cristo, de tanto ouvir falar sobre isso, né, do que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21, que a nossa alma, nós somos purificados pela palavra, né, recebendo a água purificada, né, que é a palavra de Deus, porque lavando a nossa alma, porque a nossa alma é responsável pela nossa salvação. Quem é responsável pela nossa salvação é a alma, não é o espírito, é a alma. Tiago diz isso lá em Tiago, apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 21. A alma é que é responsável pela nossa salvação, não o espírito, né? E muitas religiões, aí, ou seitas, confundem alma e espírito, pensam que tudo é uma coisa só. Não é. Nós somos uma tricotomia, corpo, alma e espírito. Então, essa interseção que nós chamamos de alma, entre um ciclo que representa o mundo material e o ciclo que representa o mundo espiritual, formado entre os espaços, ele se chama alma, e por ele se chama alma, os círculos, como são corpo e espírito, corpo material e espírito, a alma controla os dois lados. A alma quem vai equilibrar tanto o mundo material como o mundo espiritual. Tá certo? A alma participa um pouco do mundo físico e, ao mesmo tempo, participa de um pouco do mundo espiritual, né? Então, a alma é dos dois mundos. Pastor, e a alma é de onde? Dos dois mundos. Só que pelo mundo material, a alma nós não podemos ver, nós não podemos tocá-la, porque a alma está dentro de nós, no espírito, acoplada ao nosso espírito. É tanto que eu expliquei para você semana passada, que quando a gente morre, que o espírito volta, né, para Deus, a gente morre, a alma vai junto, né? E todos os espíritos voltam para Deus, porque quando chega lá é que Deus faz a separação. Quem vai ficar lá e quem vai descer abismo abaixo para o inferno. Então, a alma, ela vai acoplada com o nosso espírito quando o espírito sai do nosso corpo físico, que vai causando em nós a morte, o óbito físico, né? Então, a alma, ela experimenta esses dois mundos, o material e o espiritual, né? E esses dois mundos experimentados, ela prova o pior e o melhor de cada um deles. A alma prova, né? Caio Fábio, o pastor Caio Fábio, que vocês já ouviram falar dele, que foi um grande pastor, mas que acabou
por uma fatalidade descaminhantes, né, na vida espiritual. Mas o pastor Caio Fábio definiu assim, ó: o mundo espiritual e o mundo físico, né, se casam na capela da alma. Olha que coisa bonita. O pastor Caio Fábio diz que o mundo espiritual e o mundo material, eles se casam, o material ou o mundo físico, se casam na capela chamada Capela da Alma. E isso é uma verdade, porque a alma é que está no controle de todos dois, né? Que une o mundo material ao espiritual. Isso nos ensina que, para os seres do mundo espiritual, passar para o mundo físico, ou ter aqui níveis de influências, tem que passar pela alma. Olha bem, os seres do mundo espiritual, eles só entram no mundo físico, ou têm alguma influência nesse mundo físico, se eles passarem pela nossa alma, né? Eles têm que passar pela nossa alma. A única porta que o diabo tem para entrar na nossa vida. Não existe outra, é a porta da alma. Eu vou repetindo cada vez mais para vocês lembrar disso. O mundo físico pertence aos homens. Ó, como é, pastor, que você está dizendo? Eu estou dizendo que o mundo físico, o mundo material, Deus deu aos homens. O mundo físico, o mundo material pertence aos homens. Tá certo? Pertence aos homens. E se alguém tem dúvida do que eu estou dizendo, é só ir lá no Salmo 115. O Salmo 115, Deus fala pelo salmista dizendo que os céus são céus do Senhor. Olha bem o que é que diz o Salmo 115. Os céus são céus do Senhor, mas a terra Deus deu aos filhos dos homens. Salmo 115. Vocês entenderam agora? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra, né, Deus deu aos filhos dos homens. Então, esse mundo físico, o mundo material, Deus deu para nós, né? E como o mundo físico pertence aos homens, Deus deu esse mundo material para nós. O mundo espiritual pertence aos seres espirituais. O mundo espiritual pertence aos seres espirituais. Assim como o mundo físico material pertence aos homens. O mundo espiritual pertence aos seres espirituais e eles são governados por Deus. Tanto os espíritos do bem, os anjos de Deus, como os anjos do maligno. Todos são governados por Deus. Deus tem o controle de todos eles, tá certo? E Deus também deu ao homem o mundo físico, o mundo material para o homem, né, ter como seu, o mundo físico, o mundo material. Quando Deus deu esse mundo material para o homem, ele deu autoridade e poder para o homem governar também o mundo físico ou o mundo material. Em outras palavras, nenhum ser espiritual pode invadir o teu mundo físico, o teu corpo físico. Nenhum ser espiritual pode invadir o teu corpo físico se você não der autorização. Ele só invade se você autorizar, porque Deus estabeleceu que eles não podem invadir o corpo físico, o mundo material. Ele não pode invadir. Como ele não pode invadir, eles só entram no mundo material se a gente der autorização. E a autorização nós damos através de quê, amados? Das brechas espirituais. E essas brechas vêm de quê, amados? Das iras com pecados e também das ansiedades, né, que geram embriaguez no espírito e nós perdemos a sobriedade nossa e cometemos ações malignas, tá certo? Então, os seres espirituais, que no mundo espiritual são todos governados por Deus, eles só invadem o mundo material, o mundo físico que Deus deu aos homens, se nós homens permitirmos. Entender agora? Se nós não permitirmos, não dermos brecha, os seres espirituais não têm poder sobre nossas vidas. Eu quero que vocês entendam isso bem direitinho, porque quando eu começar a ministrar a doutrina das técnicas de cura da alma, vocês vão entender tudo isso. Eu quero que vocês entendam tudo isso, né? Então, vamos entender aqui. Qualquer ser espiritual para agir em nosso planeta Terra precisa de nossa permissão, né?
Eles sempre entrarão aqui através de um ser humano. Eles não entram no mundo material, nenhum ser espiritual que vive nas regiões celestiais, eles não entram no mundo material se um ser humano não der autorização a eles. Um ser humano pode dar autorização para muitos espíritos entrar no mundo material. Porque vem como castas, né? Uma casta são 4.000 espíritos malignos. Uma pessoa pode puxar várias castas. Vocês estão lembrados do Gadareno? O Gadareno não tinha castas, ele tinha legiões de espíritos. Legiões eram várias castas de demônios juntas. Eram muitos demônios. Eram muitos demônios. Então, se o ser humano não der brecha espiritual, se o ser humano não dando brecha espiritual, a porta da alma está fechada, os seres espirituais não têm autorização, nem Deus permite que eles invadam o mundo material. Agora, Deus deu ao homem o mundo material autoridade para ele guardar. Mas se o homem abre a brecha, aí Deus não interfere. Por quê? Porque Deus, ele cercou-nos com um muro espiritual para nós não sermos atacados pelos seres espirituais. Mas se nós mesmos damos brechas, as brechas, os buracos que nós abrimos no muro, é que vão fazer com que os demônios invadam o nosso mundo material, o nosso corpo físico. Entenderam aí? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vamos mais profundamente que vocês vão entender tudo isso. Ó, vamos entender mais sobre isso. Eles, os demônios, esses espíritos que vivem em regiões celestiais, eles entrarão, eles sempre entrarão aqui através de um ser humano, e nós temos o domínio do planeta. Por que nós temos domínio? Principalmente a igreja do Senhor. Jesus disse o quê? Lá em Lucas 10:19, estão lembrados? Eis que vos dei poder e autoridade para pisardes em serpentes e escorpiões. Obviamente que serpentes e escorpiões é uma metáfora, né? É uma figura de linguagem. Porque serpentes e escorpiões aí são demônios. São espíritos malignos que habitam as regiões celestiais e que por uma brecha de algum ser humano invade o mundo material. Então, Jesus lá em Lucas 10:19, ele disse que deu poder e autoridade para ele. Nós temos o poder e a autoridade, né? Mas para eles invadirem, eles precisam de uma brecha. E a brecha é a porta da alma, né? Deus nunca... vamos pensar aqui, agora vamos usar uma mentalidade aqui. Se eles para invadir precisam de uma brecha, nós vamos tirar hoje de nós aqui da Assembleia de Cristo e dos amigos da Assembleia de Cristo que estão acompanhando a nossa live também. Hoje à noite, quem está conectado vai tirar uma dúvida para o resto dos dias. Uma dúvida para o resto dos dias. Vocês têm ouvido no meio uma mentalidade enganosa chamada de cultura evangélica. Existe uma cultura evangélica de uma mentalidade enganosa que diz que se você está ao lado de Deus, né? De Deus, nada de mal vai te acontecer, nada de mal acontecerá. Já ouviram isso, não? Não, quem é de Deus não pode ser mais atacado, invadido por demônios, por Satanás ou por qualquer demônio dele, qualquer espírito maligno dele. Já ouviram não falar dessa cultura evangélica? Não, que se ele é crente, o diabo não tem mais poder sobre a vida dele, não. Isso é uma cultura evangélica de uma mentalidade enganosa. E eu vou provar a vocês como essa mentalidade é enganosa. Deus nunca disse isso na palavra. Que alguém que veio até ele ficou livre, né, de ataques espirituais, de espíritos malignos. Deus nunca disse que a pessoa estava livre. Deus, pelo contrário, Deus sempre instruiu os escritores sagrados, em todos os livros da Bíblia, a gente resistir ao diabo, a gente fugir do diabo, a gente guerrear, batalhar, né? Perseverar na fé para poder não dar lugar para o diabo vir contra nós, né? Fechar as brechas. Deus sempre nos preveniu disso, né? Ele sempre nos disse isso, né? Mas Deus nunca disse que porque uma pessoa quer ir até ele, já está protegido de ataques malignos. Não está. Porque se abrir a brecha espiritual, vem Satanás e seus demônios e podem entrar pela porta da nossa alma e habitar no mundo material,
causar muitos danos, não só a nós, como a outras pessoas, né? Por conta do domínio que está sobre aquela vida, que está sobre a escravidão dele. Sobre a escravidão. E nós sabemos que a Bíblia nos mostra muitos exemplos. O gadareno era um, né? Que morava nos cemitérios, comia carne de defunto, ficava batendo a cabeça. Se fosse uma pessoa normal, ele teria morrido no primeiro ou segundo dia, batendo as cabeças nos sepulcros, né? Ferindo a cabeça nos sepulcros, mas não dava nenhuma comoção cerebral, não dava nenhum acidente vascular cerebral nele, nenhuma lesão cerebral que o levasse à morte, porque eram os demônios, né, dominando ele. E aquele gadareno tinha legiões de espíritos sobre ele. Jesus, quando indagou dele, ele disse, quando perguntou o nome, como é teu nome? Ele disse, legião. Olha bem. Então, vocês estão lembrados daquela mulher encurvada? Jesus fez questão de dizer que ela estava há 18 anos com um espírito de enfermidade há 18 anos sobre ela, que tinha aprisionado ela por conta de um pecado. O espírito, ela deu uma brecha espiritual e o espírito maligno entrou e causou nela aquele encurvamento da coluna, a mulher encurvada, né? E ela andava sem poder levantar a cabeça, né? Mas Jesus naquele dia curou aquela mulher naquela igreja. Jesus curou. Então, por que é que nós precisamos ter conhecimento profundo de controles para não haver ataques espirituais? Nós temos que fortalecer a nossa alma. E o fortalecimento da nossa alma, para ela ser fortalecida, nós precisamos tapar as brechas, curar as feridas que existem nela, porque as feridas é quem pode provocar as emoções negativas na nossa vida, né? Quem é ferido da alma, que tem trauma de infância e de adolescência, por qualquer coisinha se deixa ser atingido pelas emoções negativas. E quando a gente é atingido pelas emoções negativas, que praticamos atos de pecado, aí nós abrimos a porta da nossa alma e aí ocorre a invasão dos seres espirituais no mundo material, porque nós permitimos, porque Deus deu o mundo material para nós termos poder e autoridade sobre ele. Os espíritos não podem vir aqui se a gente não permitir. Nós temos autoridade para repreender e mandá-los voltar quando nós estamos com serenidade na nossa alma, com a porta da alma fechada. Entendam bem isso aqui. Deus nunca diz que uma pessoa que está ao lado dele está imune de um ataque demoníaco. Não. Ele ensina como é que a gente se livra, como é que a gente blinda cada vez mais e fortalece os muros, né? Fecha, ele ensina até a gente a tapar brechas. Já viram que ele ensina também? A gente a tapar as brechas para poder, quando tapar essas brechas, não ser atacado. No próximo culto nós já vamos aprender sobre isso. Tapar brechas, etc. E começar o estudo mesmo prático da cura da alma em si. Isso aqui tudo são a teoria da cura da alma para poder a gente nos aprofundar na cura. Então, essas emoções negativas, certo aí? Essas emoções negativas que faz com que a porta da nossa alma se abra, porque com as emoções negativas a gente comete ações malignas, ações negativas que são denominadas de pecado, porque fazem a gente transgredir a palavra de Deus, e na transgressão da palavra de Deus abriu-se a porta da alma e houve então o ataque dos espíritos de trevas sobre a vida do ser humano. Eles invadiram o mundo material porque nós abrimos a brecha. Entendeu aí? Então, o que Deus, no Salmo, Deus, ele sempre diz para cada um de nós, você pode observar que ele sempre disse isso com a gente, em vários livros da Bíblia, ele diz, ó, eis que estou contigo, né? Não temas. Deus não diz isso? Eis que estou contigo, não temas, né? E isso é verdade, Deus está conosco. Escuta bem, Deus está conosco. Mas nós precisamos entender que para Deus estar conosco, nós precisamos estar como? Em obediência à palavra de Deus. Se nós estamos sempre obedecendo a palavra de Deus, vigilantes, ou seja, cumprindo o que Pedro está mandando, sede sóbrios e vigilantes. Quando Pedro manda a gente ser sóbrio e vigilante, Pedro está dizendo, não se deixe embriagar de ansiedade. Aí a gente tem que lembrar do que Paulo disse, irai-vos, mas não pequeis. Nós, se alguém nos causar uma ira, a gente tem que controlar essa ira, controlar nossas emoções, para não descer para a emoção negativa e cair na brecha. É isso que Deus está querendo nos ensinar, amados. Pelo amor de Deus, aprendam nesta noite sobre esses detalhes, né? Então, quando a gente
segura essas emoções negativas, e a gente se firma na palavra de Deus, procura obedecer a Deus, contendo, né? Contendo os nossos impulsos humanos, aí nós estamos com a autoridade de repreender os espíritos também. Por isso que Deus disse, ó, eis que estou contigo, não temas, né? No Salmo 91, Deus faz muitas promessas de proteção, já viram isso? O Salmo 91 Deus me deu, antes da pandemia, para entregar para a igreja. Eu entreguei para a igreja o Salmo 91, porque Deus diz, ó, diga ao povo que comece a ler, diga ao meu povo que comece a ler o Salmo 91. A minha igreja precisa estar preparada. O que era? Era a pandemia zona que estava chegando. Quem estava dentro da igreja é testemunha disso. E o que é que aconteceu? Veio a pandemia. Mas a igreja Assembleia de Cristo, afora alguns que nem sequer estavam no prumo, né? Estavam com alguma brecha na porta-mão, foi atacado pelo vírus. E foi pouca gente. Foi pouca gente. Não, mas a Assembleia de Cristo, na sua maioria unânime, ela, numa maioria quase a unanimidade, não foi atingido de nada por esse vírus, para a glória e louvor do nome de Jesus. Entendeu? Porque é só obedecer que Deus diz, eis que estou contigo, não temas. Nós não podemos temer a nada. No Salmo 91 ele diz, Deus faz muitas promessas de proteção, mas ele finaliza o Salmo 91 como? Dizendo o quê? Na sua angústia estarei com ele. Olha o que é o final do Salmo 91, como é que ele diz? Na sua angústia estarei com ele. Quando eu andar e lá no Salmo 23, versículo 4, estão lembrados quando Deus diz? Ó, Davi diz, quando eu andar no vale da sombra da morte, o Senhor vai estar lá. Estão lembrados que Davi diz? Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o teu bordão e o teu cajado estão comigo. Quer dizer, o Senhor vai estar lá. Lá no vale da sombra da morte conosco, né? Isso é para provar que Deus não nos abandonará jamais. E eu vou dar um exemplo disso aqui do que eu estou falando para vocês. Tem irmão na igreja, tem muitos evangélicos que por essa insegurança da alma, por essas feridas da alma, eles têm uma insegurança espiritual. Tem irmão que tem época que é todo domingo quer ir lá na frente se reconciliar. Vocês já observaram? Nos cultos evangélicos, como tem gente que todo culto... Ah, tá vendo? Voltou. Era um problema de sinal aqui, viu? Não sei se foi aí também, mas o que eu quero mostrar para vocês é que o irmãozinho que todo domingo na igreja vai se reconciliar, é porque ele está com instabilidade na alma, está com algum problema na alma, e ele tem insegurança de que está sendo convertido de verdade. Tem hora que ele pensa que não é convertido, que não poderá ser salvo. Por isso que ele está indo todo dia, todo domingo, todo culto à frente. Por quê? Até de que temos de nos sentirmos seguros. Nós temos que estar sempre sentindo-se seguros, né? E essa segurança de que Deus está conosco. Nós precisamos entender que Deus jamais nos abandonará. Você não vê não a palavra. Como é que você não crê na verdade de Deus, na palavra de Deus, quando ele diz que ainda que uma mãe que esteja amamentando o seu filhinho, o seu bebezinho, abandona esse bebê no esgoto, no lixo, numa calçada, sei lá onde for, ele diz, mas eu jamais te abandonarei. Deus não nos abandona não, nós temos que ter segurança de que ele sempre vai estar conosco. Quando Jesus disse, em meu nome eles expulsarão demônios, ele está se referindo aos ímpios, quando Jesus disse assim, em meu nome eles expulsarão demônios. Jesus está se referindo aos ímpios? Eu respondo para vocês, não, ele não estava se referindo aos ímpios. Ele estava se referindo à igreja. Agora receba o que eu vou dizer. O Novo Testamento, todos os livros do Novo Testamento, amados de Deus, não foi preparado para ímpios. Todos os livros do Novo Testamento foi preparado para crentes, para evangélicos que já deram sim para Jesus. Vocês entenderam? Todos os livros do Novo Testamento é para os cristãos. Os cristãos que foram para Cristo. Nunca esqueçam disso. Eles não foram preparados para ímpios. Quando Jesus diz aqui que eles expulsarão demônios, não está se referindo aos ímpios, né? O Novo Testamento não foi escrito para eles, foi para os crentes.
Então, vamos entender mais alguma coisa aqui, meus amados irmãos. Vamos entender mais alguma coisa. Vamos entender. Em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 20, fala da armadura de Deus. Estão lembrados que fala da armadura de Deus? Paulo nos ensina a usar ferramentas para derrotar os principados e potestades e as hostes espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Ele ensina com essas... Então, Paulo dá essas ferramentas para a gente lá em Efésios 10, 20, para a gente aprender a combater, a derrotar os principados, potestades e as hostes espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. Se temos que enfrentá-los como soldados, né, é porque eles, os demônios, vão guerrear contra nós. E nós vivemos numa guerra constante. Está entendendo? Quando você dobra o joelho para orar, você não está numa batalha não. Você já está numa guerra mesmo. Você não está numa batalha contra os espíritos malignos. Você está numa guerra mesmo contra eles. Né? Está numa guerra. Então, atentem bem para o detalhe. Quando nós temos que enfrentá-los como soldados, é porque eles sempre vão guerrear contra nós. Eu tenho dito na igreja, eu tenho sempre falado na igreja o seguinte, que todo dia, segundo o pastor Hernando Dias Lopes, ele falando, né, da batalha espiritual, ele disse que onde o sol for aparecer, porque num lado do planeta é dia, no outro lado é noite, né? Do Japão, aqui é dia, lá é noite. Mas toda vida que aquela parte que está na escuridão vai amanhecendo o dia, quando vai chegando a alva, vem uma cavalgada, fica uma cavalgada do inferno, ali nas fronteiras das regiões celestiais com o mundo material. Aí esperam que haja uma brecha de um ser humano para poder eles invadirem. E essa cavalgada do inferno marcha contra a terra para pegar aqueles que vivem nas brechas espirituais. Pegar quem, pastor? Pegar os que já estão nos caminhos de Deus. Aqueles que já têm temor a Deus, que foram a Cristo, deram sim para Jesus. O diabo diz, esse aí não serve mais para mim. O meu interesse com ele é matar. É matar a alma dele e o espírito para eles irem para o inferno, para o tormento. Junto conosco. Por quê? Porque ele sabe que dele mesmo, adorador, não vão ser mais. Entendeu? Então o diabo, essa guerra é uma guerra inacabável. Ela é constante, é diária e constante, é diuturna, né? Essa guerra. E lá em Efésios, quando fala dessas ferramentas, né, mostra que a nossa segurança não está no fato de que os demônios não podem nos atacar, né? Não é nesse fato. A gente pensar que a gente tá em segurança porque os demônios não podem nos atacar. Isso é engano. Nós temos que estar conscientes do fato de que se nos atacarem, nós vamos enfrentá-los e vencê-los, porque Deus está conosco. Né? Não ficar pensando que o demônio não pode nos atacar, porque eu estou lendo Efésios, capítulo 6, versículo 10 a 20, eu estou lendo as armaduras de Deus, e com aquela leitura da palavra, das armaduras de Deus, o demônio não vai nos atacar. Vai, ele ataca. Agora, ele não nos ataca, e se ele nos atacar, nós vamos enfrentá-los e vencê-los, porque nós temos a certeza de que Deus vai estar conosco. É preciso ter essa certeza. E como é que você tem a certeza que Deus está conosco? Quando você está com a alma tranquila, sem emoções negativas, quando você está com sua alma serena. A serenidade da alma faz com que você esteja constantemente sob a proteção do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo. E como é que nós estamos no esconderijo do Altíssimo? Aquele que habita no esconderijo. Quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Aquele que obedece a palavra de Deus. Quem lê a palavra todo dia, se alimenta dessa palavra e se propõe diariamente a vivê-la, a dar testemunho de Cristo na sua vida e a vivê-la, mostrar para o mundo que você faz a diferença, que sua alma está curada, porque você é um verdadeiro adorador de Deus. Deus vai estar contigo em todas as batalhas, em todos os momentos. Isso é para quem crê, amados. Mas creiam porque isso é a verdade.
Como explicar então? Vocês vão, eu dizendo isso, vocês vão dizer assim para mim, pastor, e como é que você vai explicar o que está lá em João 5,18? Aí, o que é que está lá em João 5,18? Não, porque o João 5, lá em João 5,18 está lá o calo no sapato de cada um de nós, o calo no sapato, principalmente dessa teologia aí, que você acabou de falar, né? Que nós vamos guerrear com os espíritos malignos e vencê-los quando nós estamos, né? Quando nós estamos certos de que Deus está conosco. E para Deus estar conosco, nós precisamos estar em obediência à palavra, sem estar em transgressão, sem estar em rebelião com Deus. Porque se tivermos em rebelião, nós abrimos as portas, né, para os poderes treváticos entrarem na nossa vida. Mas quando a gente está com a porta da alma fechada, é porque nós estamos em obediência à palavra e estamos com a alma curada também. Porque quanto mais você habita na palavra de Deus na sua vida, você vai se curando das feridas da alma. Vai se curando e muito, né? Vocês estão entendendo agora? Por que é que diz? Por que é que João 5,18? Muita gente pergunta, por que é que João 5,18 é um calo no sapato dessa teologia? Que o senhor está explicando, pastor? Aí eu vou explicar para vocês. O João 5,18, 1 João 5,18 diz: aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e o maligno não lhe toca. Não é isso que diz em 1 João 5,18? Aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e o maligno não lhe toca. Uma regra básica de toda hermenêutica é que a Bíblia não pode contradizer-se em momento nenhum. Se João 5,18 está dizendo que aquele que é nascido de Deus vence o mundo e o maligno não lhe toca, ele não pode se contradizer com nenhum outro versículo. Mas você vai dizer, mas esse versículo aí se contradiz com outros versículos da Bíblia. Não se contradiz, eu vou provar. Existe uma regra básica da hermenêutica que diz que essa Bíblia, ela não pode haver contradição. Quando você pegar um versículo que está se contrapondo contra outro versículo de outra Bíblia, de outro livro, ou do mesmo livro em outros textos, em outros capítulos, você não pense que está havendo contradição, porque não está. A Bíblia não existe contradição. Nunca pode existir contradição na Bíblia. Então vamos ver uma coisa. É a regra básica que nós devemos entender, né? Vamos entender isso aqui. Ao interpretarmos um texto, ele tem que estar harmonizado. João quis dizer, o que é que João quis dizer com isso? Que aquele que é nascido de Deus vence o mundo e que o maligno não lhe toca. João quis nos dizer o seguinte, ó. Ele quis dizer assim, que quando compreendemos que somos um espírito, o novo nascimento é um fenômeno espiritual, não emocional ou físico. Olha bem, João está dizendo assim, ó. Ele quer dizer que, João quis dizer que quando nós compreendemos que somos um espírito e que o novo nascimento nosso é um fenômeno espiritual e não um fenômeno emocional ou físico, é por isso que João fala, quando João fala que o maligno não toca naquele que nasce de novo, ele está falando do seu espírito. E a vantagem é que os níveis de ataque dos demônios se restringem ao corpo e à alma. Vocês entenderam agora? Estão entendendo também por que Jesus diz assim, ó? O espírito sempre está pronto, a carne é que é fraca. Né? Não diz não? Estão lembrados que Jesus disse isso? O espírito sempre está pronto, a carne é que é fraca. João, com esse capítulo aqui também, está dizendo isso, né? Está dizendo que a gente tem que entender que o novo nascimento nosso é pelo mundo espiritual. Quando nós recebemos a palavra de Deus, cavamos essa semente, que é a palavra do nosso coração, e essa semente é uma semente incorruptível, como diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, né? Uma semente incorruptível. E essa semente vai germinando dentro de nós, e o nosso espírito vai cada vez mais vai se fortalecendo, né? E o maligno não pode tocar naquele que nasce de novo por isso. Porque o espírito ele é intocável, porque ele já foi preparado, já foi nascido de novo com a palavra de Deus, com a semente incorruptível, né? O que o maligno ataca
o que ele vai atacar, os demônios se restringem ao ataque do nosso corpo físico e da nossa alma. E principalmente, se eles atacarem a nossa alma, muitas vezes ele ataca a nossa alma, os espíritos de enfermidade, e o nosso corpo físico responde com muitas enfermidades que os médicos chamam de psicossomáticas, mas são doenças da alma, né? Câncer, problemas de sanguíneos, problemas hepáticos, tudo, às vezes são doenças da alma. A pessoa não tem histórico hereditário, mas é por quê? Porque são doenças espirituais. Entendam isso aí. Outra coisa. Entenderam aí que o espírito não pode ser tocado. Mas depois que a gente nasce de novo, aquele que nasceu de novo, que verdadeiramente nasceu de novo, porque a pessoa só nasce de novo se receber essa palavra arrependido de verdade. Aí ele nasce de novo, o espírito dele não pode ser atingido por nenhum espírito maligno, nem pelo Satanás em pessoa. O que eles atacam é o nosso corpo e a nossa alma. E a nossa alma, por conta das emoções negativas, como ela é responsável pela nossa salvação, se a alma não estiver bem, ela faz com que o espírito, que ela é acoplada, ela caminhe com o espírito para desandar e o espírito morrer, sem alimentação da palavra. Está entendendo aí a verdade de Deus? Vamos compreender isso aqui. Ainda que fiel a Deus, se nós abrirmos a porta, será tocada na alma, né? Será tocada na alma, né? E no corpo. Se a gente abrir a porta da nossa alma, ainda que nós sejamos fiéis a Deus, vá para os cultos, dizime, dá oferta, louve, lê a palavra e tudo, mas se a gente abrir brechas na nossa vida com emoções negativas, e eu vou mostrar quando eu for começar a ministrar as técnicas de cura da alma pela palavra, eu vou mostrar a vocês que abrir essas brechas da porta, como as brechas que você abre pela ansiedade, pela ira, quais são os pecados que muitas vezes são cometidos, né? Aí vocês vão entender como é importante a gente aprender tudo isso. Jesus, lá em Marcos capítulo 16, versículo 16 e 17, Jesus diz assim: em meu nome vocês vão expelir demônios, né? O que Jesus está dizendo lá em Marcos 16, 17, ele diz: em meu nome vocês vão expelir demônios. Jesus está dizendo simplesmente que nós vamos expelir demônios, mas não é em terceiras pessoas somente, não. Você pode expelir demônio de uma pessoa que está aprisionada por algum deles, quando você está na autoridade, quando você está com a sua alma, com a porta fechada, com a autoridade, né, que Deus deu sobre o mundo material, você vai lá e determina a retirada daquele demônio, e ele tem que bater em retirada, porque você tem o poder que Deus deu e a autoridade sobre esse mundo material. Se você não tem brecha, você vai conseguir expelir o demônio de quem quer que seja, da terceira pessoa que estava na brecha. Mas quando Jesus disse que no nome dele, em meu nome vocês vão expelir demônio, ele não quis dizer que a gente vai expelir só demônio das outras pessoas, não. Ele está dizendo que nós vamos expelir demônios da nossa própria mente, da nossa própria alma. Ele diz: em meu nome vocês vão expelir demônios, mas demônio também da nossa alma. Nós não vamos expelir demônios só de terceiras pessoas, não, de nós mesmos. Às vezes você está sentindo que está carregado de pecado e o demônio está invadindo, os demônios estão invadindo sua alma, os espíritos malignos. Mas você pode repelir. Se você se arrepender, dobrar o joelho, se arrepender, orar, ler a palavra de Deus com autoridade, orar e clamar pelo Senhor, imediatamente você resgata a sua autoridade e poder e você faz aqueles demônios bater retirada da sua vida. Você vai curar sua alma de muitas feridas que os outros provocam na sua vida. Eu vou provar isso a vocês. Vou provar na prática. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples dessas feridas na alma. Vocês estão lembrados? Quando Jesus, lá em Lucas capítulo 17, no versículo 1, ele diz: ai daquele por quem vêm os escândalos. Né? Ele não diz?
Ai daqueles por quem vem os escândalos. Por quem veio o escândalo. E o escândalo, a palavra grega escandalon é o quê? É um anzolzinho, aquela pontinha afiada onde a gente prende o queijo na ratoeira, para o rato, quando vir pegar o queijo, que ele puxar, como está seguro naquele anzolzinho, aí a ratoeira dispara e decepa o rato, né? O escandalon é uma armadilha. Escandalon significa armadilha, do grego escandalon, armadilha. O diabo monta armadilhas para a gente cair. E começa a montar de armadilha. Alguém, um irmão seu, uma pessoa da sua família, um irmão da igreja, tudo, ou uma irmã, ofende você com palavras duras, você é ofendido. Se você deixar essa ofensa entrar em seu coração, o diabo lançou uma armadilha e você caiu nela. A armadilha pegou o seu pé e disparou e cravou de seu pé, e você não pode mais sair daquele lugar porque a armadilha está segurando, é a armadilha do diabo. Mas você pode, nesse instante, com a sua autoridade, fazer uma revisão na sua vida dos erros que você tem cometido e clamar a Deus, arrependido dos seus pecados, e pedir a Deus uma chance de reconciliação e autoridade para repreender, né, essa ofensa de dentro do seu coração e curar a sua alma, para que sua alma fique limpa e toda a sua autoridade seja restituída, para você ter poder de não deixar nenhum demônio invadir nem sua alma, nem daqueles que estão próximos de você. Você entendeu aí agora? Essa que é uma realidade. E isso é uma verdade dentro da Bíblia. Essa é uma verdade dentro da Bíblia. Eu tenho muitos exemplos para dar para vocês sobre isso. Vocês estão lembrados daquele paralítico lá do tanque de Betesda? Não estão lembrados não do paralítico do tanque de Betesda? Aquele homem estava com 38 anos, estava paralítico, vivia lá naquela porta lá, na porta onde tinha o tanque de Betesda, no pátio lá onde estava aquele tanque de Betesda. E tinha uma lenda que dizia que quando caísse um pingo dentro do tanque, da água, aquele pingo era um anjo que descia, um anjo de Deus que descia. Aí o primeiro enfermo que entrasse dentro do tanque seria curado. Já viram isso? Está lá no Evangelho de João, capítulo 5. Aí o paralítico passou 38 anos paralítico, mas nunca conseguia chegar no tanque na hora que caiu a gota d'água lá. E naquele dia Jesus entrou naquele pátio ali, foi direto naquele paralítico e disse assim, perguntou a ele, né, se ele queria ser curado. Como? Eu estou com 38 anos, como é que eu posso ser curado? Toda vez que um anjo desce ali no tanque, que eu corro para lá, já chega outro na minha frente, toma a frente. Aí Jesus mandou ele se levantar, tomar a cama dele lá e ir embora, e andar e ir embora. Quando foi mais tarde, ele se encontrou com aquele homem lá no templo, estão lembrados? Aí Jesus perguntou a ele, e aí, ficou curado tudo, né? Jesus tinha dado uma orientação, olha o que foi que ele disse. Sim, fiquei, Senhor, tudo. Aí Jesus disse o que para ele? Vais e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Jesus quis dizer para ele, eu afastei com autoridade os espíritos malignos que te atormentavam nessa paralisia. Eu te curei. Mas tu agora não comete mais pecados, porque se tu cometer pecados vai acontecer coisa pior. Esses espíritos malignos, cada espírito maligno desse que eu fiz com que batesse em retirada da sua vida, vai voltar, cada um daqueles espíritos vai voltar com mais 7. E agora vai ser casta sobre casta aí em cima de ti. Então, tu vais, mas não peques mais, para que não aconteça coisa pior. Vocês entenderam, amados irmãos? Nesta noite eu quero parar por aqui. Eu quero parar por aqui para que vocês meditem, se for necessário, vocês ouçam novamente, né? Ouçam novamente esse vídeo, né? Que vai ficar lá no Instagram, e vou ver se coloco no YouTube também, mas ouçam bem, entendam bem, porque na próxima semana nós vamos começar a prática da cura da alma através da palavra, e nós precisamos estar bem afiados, lembrando de todas essas regras que foi dita para vocês aqui, todas essas orientações sobre a nossa alma, a responsabilidade que ela tem para com o nosso corpo e com o nosso espírito, porque ela tanto vive um pouco no mundo físico, como vive no mundo, ela vive
no mundo físico como vive no mundo material, no mundo espiritual. A alma, quando a alma é bombardeada no mundo físico, ela bombardeia também o mundo espiritual. Então, se ela vive se alimentando, a gente alimenta a nossa alma da palavra todo tempo, ela nos ajuda a não pecarmos, ela nos ajuda a andarmos sempre em retidão diante de Deus, para que estejamos sempre de posse e de todo o poder e autoridade que Deus nos deu para pisar em serpentes e escorpiões. Amém? Deus aplique essa palavra em vossos corações para a honra, glória e louvor do nome do Senhor Jesus. Leiam bastante as passagens que eu disse nessa live. Meditem bastante sobre o que eu falei, porque na próxima semana nós vamos começar as nossas práticas e a nossa terapia direcionada, prática da cura da alma pela palavra. Amém? Vamos orar. Pai, mais uma vez nós queremos adentrar diante da tua santa e gloriosa presença, desta feita para te agradecer por esses momentos que passamos aqui estudando a tua palavra da verdade, aprendendo, Senhor, a zelarmos pela nossa alma, porque é ela, Senhor, que tem a única porta que pode ser invadida pelos espíritos de trevas que vivem nas regiões celestiais. Senhor, continua fortalecendo nossas almas com a tua palavra, alimenta nossas almas mais e mais com essa verdade maravilhosa, que teu Espírito Santo possa nos instruir, nos ensinar, nos orientar a cada instante, para que nós vivamos com essa alma fortalecida, com muito armazenamento da palavra, alimentando o nosso espírito e guardando o nosso corpo físico, Senhor, livrando-nos de todo mal, de toda tentação, de todo pecado. Porque se a nossa alma controla as nossas vontades, o nosso corpo físico, ele não tem poder de agir sozinho. Então, se as nossas vontades forem controladas, o pecado não vai ocorrer, meu Senhor e meu Deus, e a nossa alma sempre vai estar em serenidade diante de Ti. Eu te suplico que nesta noite Tu possas abençoar, meu Deus, cada vida que estava conectada nesta live. Visita cada uma dessas vidas, Senhor. Toca, Senhor, com todo o Teu amor em cada uma delas. Tira qualquer doença na alma que faça os irmãos sofrerem. Toca nesta alma, Senhor, com todo o Teu poder. Cura, liberta e restaura para a glória do Teu santo nome. Sê conosco, assegura no restante de semana maravilhosa na Tua presença. E vai preparando, meu Senhor, meu Deus, o nosso culto dominical para que seja uma bênção, que Tu possas falar aos nossos corações poderosamente. E cada vez mais fortalecermos as nossas almas, para andarmos sempre preparados para guerrear e para vencermos todas as batalhas que, porventura, o mundo espiritual negativo vier de encontro contra nós. Senhor, nós iremos guerrear e vencer no nome santo de Teu Filho Jesus Cristo. Dá-nos uma noite de sono reparadora e continua nos assistindo. Peleja, meu Senhor, por nós, conosco, peleja conosco, que guerreia as nossas batalhas, assegura-nos a vitória em todos os campos da nossa vida, Senhor. Pois é isso que nós estamos te orando e de já te agradecendo no nome santo e poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina por toda a eternidade. Amém. Amém, igreja? Então, agora nosso encontro será só domingo, às 17 horas, né, no nosso culto dominical. Fique todos com a graça, a paz, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa paz que excede todo o entendimento humano e essa graça que nos assegura a salvação eterna, né? E o amor e a misericórdia de Deus que tem que estar sempre sendo derramado em nossas vidas. Porque as suas misericórdias não têm fim e duram eternamente e são derramadas todas as manhãs em nossas vidas. Tudo para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Deus seja com cada um de vocês e que o amor e a misericórdia de Deus Pai, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as santas consolações do Espírito Santo de Deus habite em cada coração, em cada alma nesta noite, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém? Tenham todos uma boa noite e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Até mais.